nas palavras do apóstolo Paulo. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trífena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros, com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Verso 20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, enviam-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós nos aproximamos, Pai, das Suas sagradas escrituras, e nós te pedimos, Pai, pelas Suas misericórdias, que nós cultivemos um coração humilde, reverente, buscando compreender a Sua palavra, jamais tentando usá-la. Senhor, sabe, preserva a nossa alma, preserva os nossos impulsos durante essa mensagem, para que nós sejamos confrontados, corrigidos, examinados, inspirados pelo Senhor. Senhor, eu creio que há sim um poder de convencimento, mas esse convencimento nós cremos, ele é do Espírito Santo. E eu, junto aos meus irmãos, nos abrimos, Pai, para o agir do Teu Santo Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode sentar. Maravilha. Graças a Deus. Lembrando que hoje, ao final do culto, nós teremos ceia, amém? Maravilha. Bom, a carta aos Romanos, irmãos, ela, evidentemente, corresponde a um contexto histórico. Paulo, ele é impelido a escrever essa carta, porque há um momento histórico muito significativo. E ele vai trabalhar isso nessa carta, por conta de um certo conflito
entre judeus cristianizados e gentios que haviam sido cristianizados também. Basicamente, do que se importa saber, num primeiro momento, é que em 49 depois de Cristo, Cláudio, o imperador à época de Roma, ele vai promulgar um decreto expulsando todos os judeus e também cristãos da região de Roma. Então, muitos são dispersos em outras localidades nesse período. E até o ano 54 depois de Cristo, que é estimada a morte do imperador Cláudio, e quando esse decreto veio a caducar, muitos desses irmãos já cristianizados, judeus, eles saíram por aí. E é justamente nesse processo que Priscila e Áquila conhecem a Paulo, já numa região grega, em Coríntio. Então isso é relatado no livro de Atos. Justamente nesse processo de dispersão ali, daqueles judeus cristianizados que estavam em Roma, que eles se encontram. E Priscila e Áquila agora se tornam pessoas relevantes no ministério de Paulo e obviamente na boa obra de Cristo. Eles são mencionados na carta aos Coríntios, eles são mencionados, como é descrito, que eu acabei de dizer em Atos, a citação deles, em 1 Coríntios, capítulo 16, 19, eles também são citados em Atos capítulo 18, tanto no verso 1, 2, como do 18 e também no 26, porque eles passam a cooperar diretamente com o ministério de Paulo, e aonde quer que eles viessem a se localizar, eles tinham essa prontidão de abrir as portas da sua casa e abrigar os irmãos. É como se a missão de Cristo caminhasse junto com eles. Então, independente das questões de deslocamento geográfico, Priscila e Áquila carregavam dentro de si essa essência cristã. Onde quer que eles estivessem, eles eram hospitaleiros e eles davam amplo suporte para os irmãos. E Paulo era um dos mais beneficiados. O texto destaca também em Atos que eles também eram fazedores de tendas, então eles tinham até um vínculo laboral com Paulo, o mesmo tipo de profissão. Pois bem, na volta, ou seja, quando caduca o decreto de Cláudio, por volta do ano 54, muitos judeus já cristianizados retornam para Roma. E quando eles retornam para Roma, o que eles vão perceber é uma igreja de Cristo ali, né, remanescente, resistente, mas tomada por gentios. E Paulo escreve a carta aos romanos, estando em Coríntio. Então ele está em Coríntio, ele faz uma carta, e Febe, que é a primeira citada, dos 27 nomes citados em Romanos 16, ela seria encarregada de levar essa carta para a igreja de Roma. É citado aqui em Romanos 16, 1, serva da igreja em Cencreia. Cencreia era uma cidade satélite de Coríntio. Então, por esse nome, Febe, é um nome grego. Então, seria uma gentílica cristianizada, amém, irmãos? Que não era descendente de judeu, levando uma carta do apóstolo Paulo, que era judeu cristianizado, para a igreja de Roma. E muitos dos conflitos da igreja de Roma era por conta desse, entre aspas, vácuo de poder. Os judeus cristianizados, que foi a primeira leva de pessoas que se converteram, tinham se afastado da cidade. Quando eles retornam, tem ali lideranças que não eram de descendência judaica. Deu para entender o quadro? E ali conflitos começam a existir. E aí Paulo se dedica a essa carta, e se você fizer uma pesquisa sobre comentários bíblicos, eu diria que a maior diversidade de comentários bíblicos no Antigo Testamento é do livro de Gênesis. E no Novo Testamento, Romanos. Graças a Deus, Deus levantou excelentes teólogos, né, ao longo da história, que realizaram comentários de interpretação textual em cima de Romanos. Então Romanos é uma carta muito comentada, ela é muito estudada. Por quê? Porque é um trabalho teológico sublime de Paulo. Utilizando desse cenário de conflito entre gentios e judeus já cristianizados, ele vai, do capítulo 1 ao 4, revelar a justiça de Deus. Do 5 ao 8, ele vai apresentar essa nova humanidade a partir do sacrifício de Cristo. Romanos 5 vai falar sobre aquele paralelo entre o pecado de Adão e a obediência de Cristo, até chegar em Romanos 8, que para o reverendo N.T. Wright é o coração do livro de Romanos, onde ele vai chegar no ápice da revelação. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo
que não se movem mais segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito de vida que há em Cristo. Romanos 14 vai dizer que os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,16 vai destacar que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Ainda em Romanos 8 ele vai trazer uma dimensão de ressurreição cósmica, ou seja, toda a terra passará por esse renovo. É um tratado teológico, irmãos. Se você já se aventurou a ler as Escrituras, talvez quando chegou em Romanos, você tenha apresentado algum tipo de dificuldade, pela profundidade e consistência dos argumentos de Paulo. Quando ele vai para o capítulo 9 até o 11, ele vai falar sobre promessas cumpridas ou a serem interrogação em Israel, no Israel étnico. Ele separa um capítulo para nós, né? Para falar sobre o Israel étnico, sobre aqueles que haviam recebido a boa mensagem de Cristo, mas aqueles que resistiram. E depois do 12 ao 16, ele vai começar a trabalhar o quê? Uma ideia de unidade. Então, para você que ouviu a primeira mensagem, ouviu a segunda mensagem, você vai perceber que a unidade da igreja, para Paulo, importa demais. Amém, irmãos? Ainda que ele trabalhe todo um tratado teológico na carta aos Romanos, do capítulo 12 em diante, onde ele vai começar falando sobre renovação do entendimento, ele vai começar a falar sobre a operação nos dons, e o benefício que há na operação dos dons para o corpo. Ele vai desdobrar falando sobre fortes e fracos na fé, até chegar no capítulo 16, um capítulo de saudações finais. Paulo então começa a trabalhar o final dessa carta, focado na unidade da igreja. E talvez, ao ler os escritos de Paulo, você tenha uma ideia de Paulo como aquele ultra teólogo sisudo, né? Muito sério, muito duro. No entanto, nas cartas aos Filipenses a gente já percebe isso. Um Paulo carregado de afeto. Nas cartas pastorais, Paulo dizendo para Timóteo: eu tenho saudade de você, Timóteo. A gente já percebe isso. Mas quando chega em Romanos 16, isso aqui é um capítulo à parte, irmãos. Isso aqui é uma obra-prima sobre alguém que nos ensina por meio de uma excelente teologia, fundamentada em Cristo, que é Paulo, mas que não deixa o seu estudo e o seu intelecto abafar o seu coração. Paulo revela, ele desnuda o coração pastoral em Romanos capítulo 16, mencionando o nome das pessoas, demonstrando afeto, falando sobre beijo, falando sobre abraço, falando sobre saudação, fazendo questão de pontuar qualidades de irmãos. E justamente conhecendo um pouquinho desses nomes e de quem eram essas pessoas, a gente vai percebendo o tanto que Paulo se importava com a unidade da igreja, o quanto que Paulo admirava a pluralidade da igreja. Então, Romanos 16 não sai do escopo do tratado teológico, mas Romanos 16 demonstra que a boa teologia, ela vai desaguar numa comunidade que anda em harmonia. Amém, meus irmãos? Graças a Deus? Amém. Há uma fala de João Crisóstomo, um dos pais da igreja no século IV, acerca de Romanos 16, que ele diz assim: muitos, mesmo dentre aqueles que aparentam ser homens extremamente bons, passam correndo por essa parte da epístola, por considerá-la supérflua. Se isso falou com você, não se acuse. Amém, irmãos? Mas um bom garimpeiro sempre atenta cuidadosamente para os mínimos fragmentos, para ver se é possível, mesmo a partir de meros nomes, encontrar um grande tesouro. Glória a Deus, irmãos. Então, ao ler o capítulo 16 de Romanos, é possível perceber que a igreja primitiva é uma comunidade. Eles se reúnem nas casas, eles trabalham arduamente, eles servem, eles ajudam. É uma comunidade que serve. Paulo faz questão de mencionar isso. Há uma questão de cunho sociocultural nas falas de Paulo. Desses 27 nomes citados, vamos tirar aqui do contexto Febe, porque ela está à parte, tá? Ela é a mensageira. Os outros 26, os quais seriam endereçados à carta, desses 26, salvo engano, 8 ou 9 eram mulheres. E à época, no primeiro século, a figura da mulher geralmente era omitida. Comunicados, registros, né? Ou enaltecendo o trabalho delas. E Paulo faz questão de valorizar o trabalho feminino, a operação feminina. É apenas para 4 mulheres que Paulo deixa muito claro que elas trabalhavam muito no Senhor. Amém? Quem aqui é irmã e trabalha muito no Senhor? Vamos ver o amém. Deus está te vendo, amém? Então Paulo ele vai falar sobre Maria, ele vai falar sobre
A primeira dupla sertaneja já registrada, né? Trifose e Trifena, amém? Piada horrível, né? Mas dentro do contexto foi bom. E vai falar sobre Pérside, Maria em um versículo distinto e as outras agrupadas no mesmo. E para essas 4 mulheres ele vai falar, elas trabalham muito no Senhor. Para outros ele vai dizer aprovado, eleito. Ele faz questão de mencionar aquele que foi o primeiro a se converter. É um sentimento pastoral. Eu digo para as pessoas aqui na igreja, os irmãos que passaram a congregar conosco lá da Mata do Jacinto, nos primeiros 6 meses de igreja, irmãos, é muito difícil eu não saber o seu nome. Eu sei o nome das primeiras pessoas que entregaram as suas vidas para Jesus aqui na igreja Édrens, quando ainda era a morada. Amém? Os 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Graças a Deus congregam conosco. Então, esse sentimento pastoral te faz dar valor à história das pessoas. Dar valor ao momento onde Cristo entrou no cenário e transformou a vida das pessoas. Eu não estou dizendo, irmãos, que se você de repente tem dificuldade com nomes, você é uma pessoa então completamente indiferente, que você talvez não tenha aí uma possibilidade de chamado para cuidar das pessoas. Não é isso. Mas certamente, quanto mais você se envolve com o corpo de Cristo, mais você passa a atribuir ao próximo existência. Você foge da indiferença, pecado grave do qual foi imputado em Sodoma e Gomorra, por exemplo. Não dá. Um cristão maduro, ou que está caminhando com Cristo, ele não suporta a indiferença, ele não suporta ver um outro sendo tratado como indigente. Um cristão, um dos frutos de um cristianismo saudável é você atribuir ao outro existência, irmãos. E ao atribuir a ele existência, olhar para ele, buscar conhecer pelo nome. E isso é o cristianismo prático, puro e simples, como diria C.S. Lewis. Percebe que para Paulo não há uma ideia de experiência subjetiva e mística que fique represada no quarto. E também para Paulo não há uma restrição intelectual, como se o Evangelho, a palavra de Deus, fosse apenas um compilado de bons ensinamentos. Paulo não reduz a mensagem de Cristo a uma filosofia. Porque a mensagem de Cristo, ela é ao mesmo tempo transcendental, mas ela também é possível de ser praticada no nosso dia a dia. Produzindo perdão, produzindo reconciliação, produzindo esperança, criando oportunidades, abençoando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Amém, irmãos? Paulo não consegue enxergar um cristianismo que não desague na vida comum, que não seja testemunhado na vida comum. Paulo, vamos dizer assim, nas entrelinhas, o que não quer dizer que Paulo estivesse deixando coisas camufladas, mas nas entrelinhas, o que é possível absorver, Paulo considera de extrema incoerência um tipo de evangelho que é residido ao templo, a um momento e que não deságua na sociedade. Uma das pessoas que Paulo cita aqui era um administrador da cidade. Não era alguém que tinha um papel religioso, não era um líder, era um administrador da cidade. De que cidade? Cidade ali, de um grupamento de cidade romana. Paulo vai demonstrando nessas citações, 26 citações, que há espaço para todo tipo de gente na igreja. Amém, irmãos? Essas nominações, elas são muito importantes para nós. Paulo faz algumas citações de parentes, está assim na sua Bíblia, né? Há uma certa divergência em relação a isso. É possível que parentes é que signifique patrícios, porque numa lista ali de 26 nomes, você vê que Paulo tem muito parente, amém, irmãos? Então, para muitos, essa expressão parente seria patrício, e que remete a judeus cristianizados que Paulo cultivava de comunhão. Aí talvez você se questione, mas há espaço para o parente? Há espaço para o parente, amém, irmãos? Na boa obra do Evangelho. Paulo dá ênfase à unidade da igreja. Paulo afirma por 4 vezes que aqueles irmãos estavam em Cristo, no Senhor. Paulo vai citar mais de 4 vezes, talvez 5 ou 6, afirmando que eles estão no Senhor. Paulo vai utilizar algumas vezes palavras que remetem a um contexto de família. Paulo chama eles de amados, várias vezes. Há um detalhe interessante acerca de alguns nomes. Amplias, ou Amplicas, Urbano, Hermes, Júlia, Filólogo,
historicamente eram nomes comuns de escravos. Então é muito provável que essas pessoas que ele cita aqui, esses nomes, eram de pessoas que estavam ainda numa situação de escravidão ou que eram ex-escravos. Isso não é novidade para Paulo. Na carta a Filemão é possível perceber Paulo também valorizando aqueles que tinham, de repente, um histórico de escravo. Então Paulo, que era judeu, Paulo também que era tido como cidadão romano, Paulo que tinha um certo status na sociedade, ele não dava espaço para segregação. Ele enxergava um único corpo, Cristo Jesus. Então essas menções de Paulo, enfatizando a figura feminina, destacando a operação feminina, citando nomes de pessoas que eram escravos ou ex-escravos, vai demonstrando que para Paulo a igreja é um grande mosaico social. Basicamente Paulo, ele está fundamentando em Romanos 16 a sua defesa teológica de Gálatas, que foi a primeira carta que provavelmente ele escreveu. E em Gálatas ele vai deixar muito claro que olha, não há judeu nem gentil, escravo ou livre, homem ou mulher, todos nós somos um em Cristo Jesus. Cadê o seu amém, meu irmão? Todo tipo de segregação ofende o evangelho de Cristo, ofende diretamente a Cristo. E convenhamos, se existe algo que se tornou comum, obrigado, meu irmão. Se existe algo que se tornou comum, e eu não estou me colocando aqui como paladino da justiça das igrejas do Brasil, mas que se tornou comum nas igrejas do Brasil, é o sectarismo por conta de influência política. Como se ser cristão envolvesse um pacote de voto. Como se a pessoa optar por um tipo de voto, optar por um tipo de circunstância, ela obrigatoriamente não é cristã. Todo tipo de segregação ofende a Cristo. Amém, irmãos? Paulo está deixando muito claro o que é uma igreja verdadeira. E uma igreja verdadeira, ela é feita de pessoas dentro dos seus diversos contextos. E a elas, cada uma dessas pessoas, ele iria e continua devotando o seu amor e o seu afeto. Para Paulo, a coerência da vida cristã está em um bom ensino, um bom fundamento, uma dogmática que sustente, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, mas que vá desaguar na vida comum. E a vida comum é vista nesses frutos, onde eu me responsabilizo pelo próximo, onde eu busco valorizar o próximo, independente do cenário que ele se apresente. Talvez ele era rejeitado na sociedade. O fato de ele ser rejeitado na sociedade, ao se deparar com a igreja de Cristo, não significa que ele será rejeitado também. Por quê? Porque o ângulo, o olhar daqueles que estão em Cristo, ele é diferente, irmãos, amém? Ou pelo menos deveria ser. O nosso olhar é de compaixão. Quando eu digo nós, dos cristãos, não é exclusivo dessa igreja. É um olhar de compaixão. É um olhar que olha para o outro e não o define pela dor, pela lepra. Amém? Jesus, no seu ministério terreno, ele lida com uma questão que era física, mas também tinha um simbolismo espiritual, que era a lepra. E no meio das pessoas, de tocarem os leprosos, Jesus se permite ser tocado. Então, uma igreja verdadeira e genuína para Paulo é uma igreja que se permite ser tocada. Uma igreja que tem tato, uma igreja que não rompe com a realidade social. Uma igreja que sente a dor das pessoas. Uma igreja carregada de afeto. Uma igreja que aguça a intelectualidade. Isso é importante, irmãos, amém? Que puxa, desenvolve, traz doutrina, embasa. É assim mesmo. A palavra não pode ser usada de qualquer jeito. A palavra deve ser respeitada. Amém? Nós devemos nos sujeitar à palavra, não usá-la. Então Paulo enxerga uma realidade de igreja gloriosa. Ainda, eu falei aqui sobre pessoas numa situação social mais difícil, mas ele também cita outros. Ao citar o nome Aristóbulo, tudo leva a crer que Aristóbulo era da casa de César, dos Césares romanos, alguém da alta sociedade. É possível que não somente ele, mas também Narciso, que ele cita também com saudação e agradecimento, eram pessoas que tinham influência sobre o próprio imperador Cláudio. Amém? Na carta aos Filipenses, em um determinado momento, Paulo vai destacar que mesmo ele estando preso, ele conseguia encontrar graça do Senhor, porque a mensagem tinha alcançado a casa de César. Isso significa o quê? Que não há uma camada social do qual o cristianismo deve ser enfatizado de maneira exclusiva.
Não, o evangelho é só para pobre. Não, o evangelho é só para rico. E com toda certeza os seus efeitos disso. Só está vivendo o evangelho quem é rico. Porque se é cristão, está prosperando muito financeiramente. E o pobre, amaldiçoado. Isso é uma dinâmica, viu, de pensamento muito comum no Brasil. Muito comum. Pô, está desempregado, foi demitido, sua empresa não prosperou, então pode investigar. Tem pecado aí na história. Alguma coisa precisa ser feita. Então, esses pensamentos de relação de causa e efeito em circunstâncias materiais, elas ofendem o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque prosperidade no Evangelho tem a ver com a vida de Deus, irmãos, amém? E a palavra vai demonstrando para nós que há espaço para aqueles que materialmente prosperam, mas também para aqueles que têm dificuldades. Por quê? Porque não somos definidos por essas coisas, irmãos, amém? Não é nem o que nos une e nem o que direciona as nossas relações. De onde você veio, o seu poder aquisitivo, a carreira que você tem, tudo isso que são conquistas que você deve celebrar, isso não te torna superior aos outros. Na ótica do cristianismo, não. O fato de você cultivar bons negócios, e graças a Deus por isso, provar de favores de Deus, atenção aqui, provar de enriquecimento, que bênção, ideias maravilhosas, seu negócio fluiu, dê graças a Deus por isso. No entanto, não pense que o seu negócio ter dado certo é um sinal de que a bênção está contigo e não está com aquele que não teve a prosperidade que você teve. Quem entendeu, diga amém. Porque a bênção é estar em Cristo Jesus, e isso não é mérito nosso, irmãos. Não é a nossa obediência que conquistou a bênção do Senhor, é a obediência de Cristo que definiu a bênção sobre as nossas vidas. Então não há judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, somos todos um só em Cristo Jesus. Quem pode dar um amém bem forte? Narciso ainda, segundo alguns documentos, é muito provável que era um dos homens mais ricos da região. E ele é citado. O destaque a ser reconhecido é justamente na pluralidade. No domingo passado eu trouxe uma fala do pastor Daniel Guanais, em que ele vai dizer que a igreja, a comunidade cristã, é a organização ou o agrupamento de pessoas mais desnivelados que existem. Lembra disso? O que significa esse desnivelamento? Não é social, é desnivelamento de história. Há aqui pessoas que caminham no Evangelho há 30 anos, 40 anos, há pessoas que nasceram de novo ontem, há pessoas que ainda não conheceram a Cristo, mas estão vindo aqui. E o que isso significa? Que é justamente nessas diferenças o convite para a reconciliação, o convite para a aproximação. Cristo Jesus, Senhor, Deus, e nós, pecadores, destituídos da glória de Deus. Quantos concordam comigo que é uma grande distância do Senhor Deus para nós pecadores? E esse desnivelamento não foi motivo para afastamento, foi justamente a justificativa para a aproximação. Da mesma maneira as relações da igreja, somos diferentes, histórias distintas, biografias diversas, e aquilo do qual nos difere, não é motivo para afastamento, é justamente o convite para a aproximação. Amém, irmãos? Paulo deixa muito claro isso, em Romanos capítulo 16, ainda, como um detalhe também, ele cita Júnia, repete comigo, Júnia, muito bem. Alguns divergem se Júnia era mulher ou se Júnias poderia ser um nome aplicado também a homens. Fato é que a nível de registro bíblico, Júnia é sempre, ou se refere a mulheres. E o que chama atenção é porque Paulo aqui vai dizer que ela, e não somente ela, como também Andrônico, eram notáveis entre os apóstolos. Aí aqui há duas possibilidades de interpretação, eu vou trazer para vocês as duas. A primeira, de que eles eram notáveis no sentido de que o trabalho deles era notório entre os apóstolos. Isso é uma possibilidade, no entanto não é a mais aceita. A mais aceita é de que ela foi chamada por Paulo de apóstola. Amém? Apóstola, não é apostila. Amém, irmãos? Então, peraí, Paulo está reconhecendo um apostolado feminino? Sim. Isso significa que se torna um padrão, isso acontece sucessivamente? Não. A ênfase
tanto de Paulo como de Cristo e de outros apóstolos, ao escrever sobre as operações, não é tanto pelo título, mas é para reconhecer a função exercida. E o apostolado aqui é muito associado às missões e plantações de novas igrejas. Então tudo leva a crer que Júnia, Andrônico, eram plantadores de igrejas. Amém, irmãos? Uma mulher. Muito bem. Então, daí por diante você vai ver Paulo, é impressionante o que Paulo faz. Do 17 ao 20 ele vai trazer algumas advertências finais, certo? Falando para se afastar daqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina de Cristo. Ele vai trazer uma advertência para crescer em discernimento, para ser obediente à verdade e não obedecer aquilo que é mal. E aí Paulo ainda faz uma citação dizendo, olha, em breve o Deus da paz esmagará o inimigo. Para Paulo, e é possível perceber em outras cartas, ele tinha certeza que o inimigo havia sido derrotado. Amém, irmãos? Mas que agora a autoridade do Cristo opera por meio da igreja, e que é missão da igreja desfazer, desarmar as obras do diabo. Glória a Deus, irmãos. Amém. Depois, do 21 ao 24, Paulo ele vai trazer alguns cooperadores para também trazer saudações. É como se eu estivesse escrevendo uma carta para o pastor Elbert em Manaus, e aí quando eu estou terminando a carta, eu falo assim, ô Gustavo, faz um agradecimento aí. Ô Renato, você quer mandar um beijo para alguém? Aproveita. Amém? Tiago, Josi, eu lembro que vocês fizeram uma viagem uma vez para Manaus. Vocês querem destacar aqui, fazer um registro na carta? De que vocês se lembram daquele irmão, daquela irmã? Quem está entendendo, irmãos? Meu irmão, o que é isso senão um pastor, irmão? Querendo que outros participem. Paulo está dando protagonismo para outras pessoas. Meu irmão, não pense que escrever uma carta, enviar uma carta do qual era necessário sair de um porto para atravessar mares e chegar no destino, que era o caso aqui de Febes. Ela morava em região portuária. Não pense que isso não era dispendioso, era caro. Você realizar todo o trabalho custava, era custoso. E Paulo faz questão de colocar um registro nessa carta, demonstrando que o cuidado, as relações, o lembrar-se do próximo, o ser grato, saudações, reconhecer a aprovação, a eleição, o bom trabalho, que isso tudo tem o mesmo peso que um conteúdo ultra dogmático que ele trouxe na carta também. Amém, meus irmãos? E isso é importante para nós, porque senão a gente pensa que igreja boa é feita só de pregador bom. Igreja saudável, irmão, se faz por meio das mesas, das relações, amém? Se você vem a essa igreja, e você vem ao domingo, entra, sai, me elogiando, dizendo, olha, eu gosto dessa igreja, porque eu gosto da pregação do pastor Henrique. Admiro, gosto, etc. Ou de qualquer outro pastor. E a sua vida de igreja é essa, vir, admirar, elogiar, ir embora. Você não está vivendo a igreja. Que a igreja é toque, a igreja é contato, a igreja é exposição. A igreja é assumir o risco das relações. Amém? É não ter o medo de se frustrar nas mesas. Por quê? Porque Cristo, mesmo sendo esbofeteado, perseguido, cuspido, ofendido, Ele continuou nas entrelinhas dizendo, vale a pena lutar por cada irmão. Então não nos resta alternativa, e não tem outra opção que não seja absorver um cristianismo saudável e verdadeiro, e ele se faz por meio do toque, do contato, do olho no olho, da possibilidade do erro. Igreja deve ser um local seguro para você acertar e não se ensoberbecer, mas também deve ser um local seguro para que quando você erre, você não seja diminuído pelo erro. Amém, meus irmãos? Então Paulo traz Timóteo, Tércio, Gaio, e eles vão trazendo saudações também. Ele fala de Erasto, que eu disse, administrador da cidade. Erasto, participa aqui, você administra a cidade. Você tem um cargo, de administração na cidade, mas participa dessa carta também. Participa, coloca o seu registro. Na bênção final dos versos 25 a 27, nós vamos ter aí aquilo que nós chamamos de doxologia. A glória sendo elencada ao Senhor. A bênção de Deus mesmo, centrada no poder de Deus, no Evangelho, na evangelização e por fim na grande sabedoria de Deus. Eu quero ler o último versículo com vocês. Versículo 27 diz assim: ao único Deus sábio, diga sábio, seja dada a glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Há uma ênfase na sabedoria de Deus, nesse fim doxológico, nesse fim que dá glória ao Senhor. E por que isso é tão importante para nós? Porque
Ao você refletir em Romanos capítulo 1, mostrando a falta de sabedoria das pessoas, e fechando, destacando Deus sábio, e lembrando que Paulo fala que a sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria humana, nós vamos compreender que Paulo está apresentando a quem? A Cristo, como a verdadeira sabedoria. E qual é a obra de sabedoria de Cristo? A obra da cruz. E é por meio da obra da cruz que nós somos reconciliados, e é por meio da obra da cruz que uma igreja é formada. Se a cruz não estiver no caminho das nossas relações, nós vamos perder de vista a essência das amizades. Se nós não conseguimos enxergar a revelação da obra de Cristo na cruz do Calvário, para cada aproximação e para cada ato de reconciliação, nós vamos fatalmente pensar exclusivamente nos nossos próprios interesses. Dentro dessa cruz, que era escândalo e tornou sabedoria, está a sabedoria de Deus de salvar o mundo e de ter uma igreja multirracial, multiétnica. Glória a Deus, irmãos. Uma igreja plural. Eu quero começar a fechar, irmãos, destacando um texto muito importante e muito conhecido, que é Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos. Eu faço questão de começar a encerrar essa mensagem deixando muito claro isso. Nós não podemos nos perder nas ansiedades modernas. E se existe uma ansiedade moderna no que diz respeito à igreja de Jesus, pelo menos em território brasileiro, no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, e com toda certeza esse tipo de ansiedade já habitou os meus pensamentos, e talvez tenha influenciado até a minha maneira de ver a igreja, em especial nos primeiros anos, é a ideia de que uma igreja só cresce a partir da formação de líderes. Parece estranho o que eu vou dizer agora, mas criou-se um senso comum, e que se a gente examinar direitinho, a gente não encontra essa base para trazer como prioridade uma igreja. O alvo continua sendo formar discípulos de Cristo. E o que se percebe ao longo desses últimos 40 anos do Brasil, e diversos modelos que se apresentaram de multiplicação no Brasil, é uma ansiedade de se formar líderes, e um esquecimento da formação de discípulo. Você constrói pessoas com influência, pessoas que mobilizam, mas não trabalhou elas para serem parecidas com Cristo. E aí quando o problema se apresenta, não é um problema de uma pessoa, agora é o problema de uma pessoa que tem grande influência. Os estragos começam a acontecer aos montes. O responsável por edificar a igreja é o Senhor Jesus. Quem pode dizer um amém bem forte? E o nosso papel é ajudar na formação de discípulos. Agora atenção, não são discípulos nossos, são discípulos de Cristo. Amém? Há uma fala de um teólogo brasileiro que eu achei muito interessante. Ele falou assim: nós não discipulamos para que as pessoas sejam discípulas nossas, porque o aluno não vai ser aluno do aluno. O aluno, ele quer ser aluno do mestre, e só tem um supremo mestre. Amém? Então quando Paulo vai dizer, por exemplo, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo ele não está querendo reproduzir pequenos Paulos. Paulo está dizendo que por meio da vida dele, ele aponta para o grande mestre, que é Cristo Jesus. Por isso que todo tipo de comunidade que se desenha no modelo de discipulado, do qual o discipulador se apropria do discípulo, isso é ofensivo à mensagem de Cristo. Amém, meus irmãos? Então eu quero fechar essa mensagem dizendo justamente isso. Sejam discípulos de Cristo. Paulo era um discípulo de Cristo. Cristo é o professor. Não formamos discípulos nossos. Nós ajudamos uns aos outros para sermos discípulos de Cristo. E o discipulado se perfaz de diversas maneiras. Com todo respeito, eu reconheço que muitas igrejas fazem do discipulado uma estrutura, uma plataforma. Eu não penso ser saudável. A nossa cabeça já é programática demais no mundo de processos e fluxos e planejamento. Discipulado não pode ser um pacote específico. Ele não pode, na minha visão, ser uma plataforma específica. O discipulado, ele tem que dar testemunho de pessoas que, ao olharem para Cristo, tem como marca o zelo e a responsabilidade pelo próximo.
E assim as coisas vão acontecendo. Quem está entendendo, diga amém. Formar discípulos não pode ser menos importante do que formar líderes. Não quer dizer que formar líderes não seja importante. Está claro isso aqui, irmãos? Mas não pode estar na frente. A ênfase deve ser no discipulado. Pessoas que se parecem com Cristo porque estão sendo ajudadas a olhar para Cristo. Amém? A liderança ela é circunstancial. Líderes cooperam para o crescimento e para o amadurecimento, mas eles não são o cerne dessa questão. Igrejas não crescem porque formam líderes, igrejas não amadurecem porque formam líderes. Embora a liderança coopere para o crescimento e para o amadurecimento. Se não há discípulos de Cristo, iremos testemunhar grandes líderes distantes de Cristo. E muitos seguidores que têm uma ideia equivocada de Cristo. Que infelizmente é o que a gente testemunha no país. O discípulo é de Cristo e tem por marca a responsabilidade de ser um referencial para os demais. Sede meus imitadores. A liderança é circunstancial e sim, pode e deve ser refinada. Não deve haver ansiedade para formar líderes, deve-se ter apreço pela formação de discípulos. Sendo de Cristo, não pode ser um processo visando poder e nem ser guiado pelas carências. Na relação com Cristo, nós vamos aprender sobre natureza, sobre identidade e vocação. Amém, irmãos? Há um texto que obviamente não daria tempo, eu não programei de lê-lo hoje, mas depois pode ler em casa, Mateus 8, 16, 34, que é depois que Jesus sai da casa a sogra de Pedro, que era onde ele se abrigava, e ele começa a passar por algumas circunstâncias. A primeira delas, diante de uma demonstração de poder, várias pessoas começam a amontoar em cima dele. A gente poderia argumentar que ele pede um barco para ficar à distância, por conta da dificuldade de falar com tanta gente junto, isso é uma possibilidade. Mas olhando para a maneira como Jesus operava, talvez, aí eu boto um talvez, tá? Essa maneira de Jesus se distanciar naquele momento, pode ter sido algo didático também. Me parece que Jesus, ele tinha algumas resistências a pessoas que queriam segui-lo, a partir do desespero, do poder, ou então por pessoas que se vitimizavam por conta da sua doença ou do seu histórico. Jesus ele era muito enfático com esses dois grupos de pessoas. Pessoas que ao vê-lo operando em poder, passavam a ir atrás dele para obter o poder. Era como se Jesus estivesse mediando uma relação de interesse. Não havia afeto, não havia o desejo de caminhar com ele. Na verdade o desejo era apenas de arrancar o poder para suprir as carências. Quem está entendendo, diga amém. E ele vai ser interpelado nesse texto de Mateus 8, diversas vezes por pessoas que queriam caminhar com ele. E são respostas de Jesus que parecem até meio estranhas, né? No capítulo 8. Pessoas que querem caminhar, por 3 vezes ele é impelido. Pessoas que querem caminhar, ele dá respostas duras para essas pessoas. Jesus analisava os corações. E muitos de nós, por vezes, nos achegamos à igreja e queremos o que Deus pode, sem querermos nos envolver com quem Ele é. E eu acredito que o caminho mais saudável é se deleitar num relacionamento por quem Ele é. E nesse processo é Ele quem confere poder. Amém? Porque não há crise nem falta de poder. Amém, irmãos? Nós somos o corpo do Cristo e sobre Ele opera toda a autoridade. Cadê o seu amém bem forte? Então aqueles que buscam poder e poder apenas, buscam de fato se impor, controlar. Muito desespero de ter poder é para poder se sobrepor ao outro. É para poder ser distinguido. É para poder demonstrar que gozando de um determinado privilégio, você tem mais poder do que o outro. E percebe que isso não está na tônica de Romanos 16 para Paulo. Porque ele traz escravo e rico. Ele traz administrador da cidade e diaconisas, irmãs fiéis. Tudo para o mesmo plano, para a mesma mesa. Porque somos um em Cristo Jesus. Não há espaço da mensagem de Cristo, e muito menos a de Paulo, que é segundo Cristo. Esse tipo de expectativa, de acumular para si poder, para ser distinguido, para demonstrar que pode, para demonstrar que tem, para obter privilégio. Toda forma de segregação, irmãos, na igreja, faz com que aquilo não possa ser chamado de igreja. Igreja é o local da conciliação. Os obcecados por poder querem distinção dos demais. Eles não querem ser um dentre os demais.
Eles querem ser únicos, pelo poder que cultivam. É uma fala comum nos dias atuais. Você é único, e de fato somos. No entanto, esse ser único que muitos buscam hoje, está vinculado à conquista, poder e controle. A estes, Jesus quer distância. Porque é um tipo de despersonalização. Você pode se despersonalizar de duas maneiras. Uma de forma opressora ou outra de forma oprimida. A de forma opressora é querer ser maior que o outro. E a de forma oprimida é quando você perde a sua identidade. Você só se vê pela mazela ou pela carência. Essas duas maneiras te despersonalizam. E Jesus, na obra de Cristo, na obra da cruz e por meio da igreja, busca restaurar a relação. E nos atos pessoais dele, transmitir para você a pessoa que ele te criou para ser. Amém? Por isso que a relação não é meramente subjetiva, nem restritivamente dogmática, ela é pessoalizada. É o único modelo, vou chamar aqui de religião no mundo, de um Deus que é transcendental, mas que também toca a criação, e que interage, que cultiva um frônesis de querer fazer o bem, e de tocar o indivíduo, e de olhar e chorar, e de se angustiar. Esse é o verdadeiro cristianismo, amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, que hoje se multipliquem as Priscilas e os Áquilas, amém? Talvez você se questione por que é que o nome de Priscila vem antes de Áquila em todas as ocorrências. E para muitos tem a ver com a proeminência de Priscila. Ela era uma líder importante na igreja daquele período. Tem algumas outras possibilidades, mas essa é a mais aceita. Então hoje eu quero te instigar, te estimular a fazer uma oração para o Senhor, para que seu coração seja como de Priscila, como de Áquila, que independente da sua geografia, você carrega no seu coração a missão de Cristo. E essa missão envolve abrir as portas da sua casa. Essa missão envolve olhar para as pessoas sem tentar trazer distinção do status social, da posição que ela ocupa, ou do dinheiro que ela tem, ou da raça que ela tem. Cadê o seu amém? A minha oração é para que hoje tenham entrado aqui diversos Joãos, Henriques, Marias, Julianas, Larissas, Renatos, Gustavos, Tiagos, mas que saímos daqui hoje como Priscila, como Áquila, amém? Como Febe, que dava muita assistência aos irmãos, e que sobretudo que o nosso coração seja como de Paulo, que se lembra das pessoas, que registra o feito das pessoas, que não hesita em dizer, olha, cumprimente-os com um beijo santo. Eu não estou dizendo, irmãos, que vai virar liturgia nossa se beijar, amém? Para muitos pais da igreja era, mas, e eu quero fechar com isso, para a gente poder ceiar, amém, irmãos? Pode parecer um exagero, mas eu tenho para mim que essa ênfase no ósculo, que é o beijo santo, seja uma maneira de realinhar algo que foi manchado por Judas. Porque Judas traz Jesus com e é meio que a teologia do beijo se encerra com algo negativo, não é? A teologia do beijo se encerra com traição. E Paulo cita aqui o ósculo santo, e eu tenho para mim, aí tudo bem, sou eu, como um reposicionamento. O beijo é a expressão de afeto. Da sua boca saem as palavras, e quando você beija o seu próximo, você está trazendo a tua essência naquele toque. Paulo em Romanos 16 está deixando muito claro. Não, o beijo não vai ficar deixando muito claro não, né? Aqui no meu contexto. O beijo não vai ser lembrado pela traição. O beijo vai ser lembrado do nosso coração tocando o próximo. Amém? Quem foi abençoado, dá uma glória a Deus bem forte aí. Nesse momento, irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar por vocês. Os nossos diáconos e também os voluntários poderão agora já se posicionar. Eu gostaria que você ficasse de olhos fechados nesse momento. Nós não nos delongamos muito na realização da ceia, mas nós valorizamos demais o ato do Santo Sacramento. Então, por favor, feche seus olhos nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por não desistir de nós. A cruz que desobstruiu o caminho até o Pai também foi a cruz que desobstruiu o meu caminho em direção ao próximo.
É a cruz, Pai, que me faz olhar, interpretar, enxergar um ao outro de uma maneira distinta. E eu oro, Pai, para que o Senhor traga agora ao coração dos meus irmãos, a memória deles, pessoas que marcaram a vida deles, independente a classe, independente de onde mora. Sabe, Senhor, traga a nossa boa memória registros. Nos ajuda, Pai, a lembrar das pessoas. Num mundo tão caótico, uma sociedade tão voraz, num mundo tão desesperado, ansioso, acelerado, nos ajuda, Espírito Santo, a parar um pouquinho e a trazer à memória esse universo glorioso chamado igreja. Às vezes nós nos perdemos, Pai, com as situações ruins e definimos a vida por elas. Nos ajuda, Pai, a enxergar a vida pelos ângulos de Cristo, pelos olhos de Paulo, que consegue, mesmo em meio às pressões, em meio às situações difíceis de lidar, mas que consegue ver a graça na vida do irmão, que consegue se lembrar dos feitos do Senhor. Pai, que maravilha! Eu me sinto, Pai, privilegiado de poder estar aqui, num palco um pouco mais elevado, onde eu consigo olhar para vários irmãos e lembrar de várias histórias. Histórias de recomeço, histórias de reconciliação, histórias, Pai, que talvez remetam a dias de luto, mas que também no dia de luto houve aproximação. Histórias de cura, histórias de restauração, histórias de resiliência, histórias de fidelidade. Senhor, que alegria poder enxergar daqui e me lembrar de pessoas e de fatos. E que a nossa espiritualidade seja cultivada dessa maneira. Que a gente não reduza, Senhor, a Tua mensagem a uma prática dogmática, embora ela importe. Que nós não venhamos a praticar uma espiritualidade individualista, exclusivista, fechado dentro do nosso quarto, embora seja vital para a nossa saúde espiritual estar fechado no quarto também. Mas que a gente compreenda, Pai, que a verdade da cruz deságua aqui na vida comum. Nos livre de ter uma vida aqui em comunidade que na verdade não é comunitária. Que o partir o pão seja verdadeiro. E a ceia, o próprio batismo não se realiza sozinho, se realiza na partilha. Obrigado, Pai, por não desistir de nenhum dos irmãos que estão aqui. Se a boa mensagem chegou a cada um destes, é porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Ainda de olhos fechados, se há alguém no nosso meio que quer entregar o seu coração para Jesus, quer dizer: Jesus, a partir de hoje o meu coração é seu. Se você quer hoje reconhecer que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você e ressuscitou, eu quero poder orar por você. Você que está aqui hoje e quer entregar o seu coração para Jesus, fazer dele o Senhor e Deus da sua vida, eu quero orar por você. Ainda de olhos fechados, você quer entregar o seu coração para Jesus, levanta bem alto a sua mão, que eu quero orar por você. Você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quantos mais? Graças a Deus. Quantos mais querem hoje entregar o seu coração para Jesus? Levanta bem alto a sua mão. Que maravilha. Amém, amém, amém. Fica com a mão levantada. Eu vou pedir que alguns irmãos voluntários se aproximem de você. Há mais alguém no nosso meio? Se você estava distante, quer voltar para os braços do Pai, levante sua mão também. Essa oração é para você recomeçar. Essa oração é para reconciliação também. Se você está aqui e deseja voltar para os braços do Pai, levanta bem alto. Chega de frieza. Graças a Deus, tem mais irmã aqui. Por favor, irmãos voluntários, se aproximem. Tem outro irmão ali, irmã bem aqui, irmão lá. Graças a Deus, outro irmão aqui. Por favor, alguém aproxima aqui. Os pastores podem se aproximar também. Se houver mais alguém no nosso meio, levante sua mão para que alguém da nossa equipe possa se aproximar de você. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Se há mais alguém e nós não conseguimos ver, levante sua mão. Todos? Mais um irmão lá atrás, por favor. Pode se aproximar aí, o voluntário que está aí próximo. Vamos orar por esse irmão. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque o seu amor é persistente, o seu amor é perfeito. Nós somos imperfeitos, o seu amor é perfeito. Nós somos por vezes vacilantes, mas o Senhor é persistente. Obrigado, Pai, por esse encontro, pelo encontro do Senhor no coração desses irmãos. Te agradecemos, Pai. Saudamos esses irmãos. Cremos na boa obra do Evangelho no coração deles, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir esses irmãos. Eu vou
pedir que o voluntário fique do lado deles até o final do culto, amém? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos para a ceia agora. Então nós temos aqui o pão e o suco de uva. Nós, como igreja cristã e protestante, observamos 2 sacramentos: o batismo nas águas, que foi testemunhado ontem, e a ceia do Senhor. Nós cremos que aqui é um ato memorial, mas também, assim, é sim um meio de graça, onde a nossa fé é fortificada, amém, irmãos? E deve ser feito valorizando o próximo. Devemos esperar uns pelos outros. Então, como vai funcionar a dinâmica? Nós temos vários irmãos aqui posicionados, tanto aqui na frente como lá atrás. Você aqui da metade para frente, você vai vir pela sua esquerda, amém? Vai pegar o pão e o vinho e vai voltar pelo outro lado. Deu para entender? A sua esquerda pegou o pão e o vinho e retorna, amém? Nós vamos fazer dessa maneira. Ao chegar na sua cadeira com pão e com suco de uva, nos aguarde, que aí eu vou fazer uma oração para que nós possamos todos tomar a ceia juntos. Amém, irmãos? Então, com ordem e decência, por favor, pode agora se retirar do seu local e pegar o pão e o suco de uva. apaixonado, irmãos, pela ideia de ser igreja. Estou aqui, irmão. Obrigado, obrigado. Que maravilha. Aleluia. Que maravilha, irmãos.
Peço desculpas pelos minutos que nós passamos do horário. Vocês perceberam que eu tive que me dedicar a explicar o que era o soma, amém? Aquela explicação não vai mais existir, porque é hoje o dia. Então eu tomei esse tempo para falar sobre isso. Bom, apenas ouça. 1 Coríntios 11, 23, Paulo vai dizer: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso, tenham memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bom, não se esqueça que nós dissemos ao longo da série sobre a igreja de Corinto. Então, Paulo, quando trata sobre a ceia, ele não deixa de lado a temática inicial e principal de Coríntios, que era a falta de unidade. E ele pontua aqui, dizendo que o culto deles fazia mais mal do que bem, porque haviam vulneráveis na sociedade à época, e que a refeição deles da semana era no momento onde a igreja se reunia. E alguns que estavam pensando só em comer para si, ignoravam estes, se empanturravam, se embriagavam. Paulo pega essa cena e faz um ajuste, não apenas litúrgico, mas de consciência, deixando claro que esse ato, ele é sim memorial, mas ele não é apenas um lembrete, o que já seria suficiente, amém? Há algo de espiritual, de profundo, e eu creio que de profético, porque há uma anunciação, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, amém, irmãos? Foi na morte de Cristo que a dívida foi paga. A ressurreição endossa isso, mas a ênfase na morte, que o preço pago era a morte do Filho, amém? Então há um ato declaratório quando nós participamos da ceia, e ela deve ser feita em comunhão uns com os outros. Por isso que a gente gosta de fazer a ceia com a luz acesas, para você ver a cara do irmão, amém, meus irmãos? Então eu vou orar agora pelos elementos, na sequência virá os comandos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por um domingo como esse, preparado pelo Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito. E nós queremos Te agradecer pela oportunidade de poder ceiar, de poder trazer à memória a esperança que há em Ti, e também a possibilidade de sermos fortificados na fé, por meio da graça do Senhor operando na ceia. Senhor, que nós nos lembremos que um corpo foi unido, um corpo foi esmagado, para que um novo corpo fosse apresentado, a igreja. Que ao participar do pão, Senhor, nós nos lembremos de que o Senhor foi muito ferido, para que nós hoje pudéssemos nos ver como uma parte íntegra, o corpo de Cristo, não há Cristo sem corpo, Senhor. Obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. O autor de Hebreus, Senhor, deixa muito claro: sem sangue, derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Podemos hoje, Pai, nos apresentar para a ceia, não nos achando dignos pelo que nós fazemos, mas compreendendo que é o Senhor quem nos dignifica pelo Teu sangue. Nos ilumina nesse momento, e consagramos aqui o pão e o suco de uva, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos participar todos do pão, primeiramente. Neste momento agora eu queria te motivar a trocar o cálice com os 3 irmãos e dissesse para ele assim: eu dependo de Deus, mas eu preciso de você. Amém? Depende de Deus, mas eu preciso de você, meu irmão. Isso é importante para minha vida e minha família, amém? Depende de Deus, mas eu preciso de você, minha irmã. Amém? Você e sua família são bênçãos nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Aqui. Irmão, depende de Deus, mas eu preciso de você, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Agora sim vamos todos participar do cálice. Quantos podem dar uma glória a Deus bem forte, igreja? Irmãos, vamos fechar o culto. Eu quero lembrar que nós temos um time de intercessão. Já já eles vão aparecer aqui, amém? Para orar em seu favor. Se você entrou com alguma dor, enfermidade, eu tenho um pedido de oração. Não se esqueça de passar no estande do Soma, amém? Seja desafiado a ser uma Priscila, um Áquila, e abra as portas da sua casa para o Evangelho. Meu irmão, vai na graça, vai na paz, praticando essa palavra